Considerada fundamental para promover melhorias e regulamentar o sistema de transporte público em Natal, a votação do projeto de lei da licitação do transporte da capital foi encerrada ontem na Câmara Municipal. A última das 13 emendas aprovadas dispõe sobre melhorias na estrutura dos ônibus, com aplicação de ar-condicionado e piso baixo. Meu convidado hoje é o vereador Sandro Pimentel, do PSOL. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Jorge. Com uma imensa satisfação em estar aqui com você. Obrigado pelo convite desde já. Satisfação a minha também. Vamos lá. Qual é o resultado final dessa votação sobre o transporte público? Diógenes, é preciso dizer o seguinte, tem duas legislações em vigor hoje. A Lei Complementar 149 e a Lei Complementar 153. Essa primeira que você falou é de 2015, Todas né? duas são. Todas são? Ambas são de 2015, uma complementa a outra. O então prefeito, o Carlos Eduardo, enviou para a Câmara uma outra matéria, alegando que como as licitações não aconteceram, foram desertas, né? Os empresários não tiveram interesse de participar, então ele mandou uma outra proposta, onde retira várias questões. Na verdade, ele mexe em 16 itens dessas duas legislações que eu acabo de afirmar aqui. Então, essas 16 mudanças, nós entendemos que algumas delas, como 7 mudanças que eu pontuo, como sendo importante, as pequenos ajustes de terminologias, que eu achei importante. As outras 9 foram ajustes que, de fato, deformam as duas legislações atuais. Por exemplo, acaba com a possibilidade real e geral de termos um ônibus com um padrão melhor, com ar-condicionado, com piso baixo, com motor traseiro e tal. 0. O Fundo Municipal de Transporte Coletivo, ele retira. O Fundo Municipal de Transporte Coletivo é um fundo, obviamente, que na lei atual, ela destina 30% para financiar as gratuidades do idoso, da meia passagem do estudante, o portador de deficiência e tal. Com isso, se você injeta esse fundo que é público para garantir as gratuidades, o que é que acontece? O valor da passagem cai, né? Porque hoje de hoje você sabe... Mas a aplicação não é permitida agora até 100%, se eu não me engano? Não, o que o governo mandou para a Câmara. Sim. Eu apresentei uma proposta de que não seja, ele mandou até 30. Sim. Até 30, entenda-se, 0 pode ser até 30, pode ser 1, meio, enfim. Eu coloquei a proposta para garantir o termo da legislação atual, que é 30%. Então, o que é que passou? Passou que seja no mínimo 20%. Enfim, males menor. Então, vamos ter pelo menos 20% do Fundo Municipal de Transporte Coletivo para garantir parte dessas gratuidades e, com isso, obviamente, o valor da passagem cai. Se fosse 30%, o valor da passagem cairia para algo em torno de R$ 2,75, o que hoje é R$ 3,65. 20% a gente não fez ainda esses cálculos. A outra coisa do ônibus de padrão, né, melhor, que a gente conseguiu aprovar, é que vai ser, no mínimo, 30%. Né, ao invés de ser 50%, nem 100%, nem todos, com ar-condicionado, nem 50%, mas vai ficar no mínimo 30%. Então, começando com 10%, ou seja, a empresa, quando ela começar o serviço, ela já tem que ter 10% da frota com essa condição melhorada. E até o final do contrato, que são de 10 anos, ela poder alcançar, no mínimo, 30%. Outra coisa que nós mudamos em relação à gratuidade do idoso. Hoje, em Natal, você só tem direito de andar sem pagar se você tiver 65 anos de idade ou mais. A Prefeitura mandou uma proposta, que a lei atual diz que no decorrer de 5 anos, você atingir essa gratuidade de 60 anos. Você vai gradativamente, né? Um ano depois, 64, um ano depois, 63, 62, 61, 60 anos. Aí fica perene, fica constante. A Prefeitura mandou uma proposta de que esse lapso de tempo seria de 10 anos. Né? Então, nós conseguimos aprovar que seja de 5 anos, conforme está na lei hoje. Então, nem ficou o de imediato, que eu confesso que era o que eu e que muitos colegas queriam, a população também, mas nem ficou o de 10, porque se eu tivesse retirado a minha proposta de 5, o governo ia bancar de 10, então nem 0 e nem 5, seria 10. Então a gente tem que ter essa sabedoria com esse trâmite parlamentar para garantir, nem sempre a gente consegue o que a gente quer, mas o que é possível. Então ficou, daqui a 5 anos, a gratuidade vai passar a ser 60 anos de idade. Ou seja, os vereadores conseguiram modificar a proposta original do governo. Aí eu lhe pergunto... Ficou um meio termo, vamos dizer assim, um meio que termo. está hoje? Mas isso basta para que, de uma vez por todas, nós tenhamos as licitações, que elas não deem desertas?
Diógenes, você sabe que eu sou sincero. Eu tenho que ser sincero comigo para ser sincero com as outras pessoas. Eu não acredito que essa licitação saia. Eu me pergunto por quê? Por quê? Por quê? Não, eu pergunto. Claro. Quando tem que perguntar, eu pergunto. Por quê? Por quê? Por uma questão simples, Diógenes. O sistema hoje ele é operado, as empresas operam sem nenhuma regulamentação. Então, as empresas, elas acabam fazendo meio o que querem, porque o STTU, que é o órgão regulador, não tem uma lei para cobrar. Olha, está aqui escrito no contrato, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Não tem, então eles fazem o que querem, tanto que eles mudam às vezes linha, ajustam uma linha acolá, retiram o ônibus daqui, coloca acolá, à noite reduz o quantitativo de ônibus para poder ganhar mais. Então, para os empresários, na minha opinião, é melhor continuar como está. Então, se eu estou certo nisso, eles novamente não vão participar da licitação e mais uma vez isso vai ser empurrado com a barriga. E eu quero destacar aqui, essa é uma opinião minha, pessoal, que não vai haver licitação, já venho dizendo isso desde 2015, mas o prefeito que não deveria, não tem obrigação Prefeito Álvaro Dias de mandar essa legislação para a Câmara, porque senão vai ter que mandar todas as licitações, vão ter que ir para a Câmara. Ele não tem obrigação, ele poderia já ter feito, né? Mas ele pode, no cumprimento da lei, se não tem ninguém que queira participar, eu até disse isso ontem na Câmara, por que ele não abre o sistema, um cadastro para quem tem ônibus, para quem tem alternativo, abrindo uma experiência por 3 meses, para quem quiser participar com seu ônibus, com seu alternativo, dentro de uma condição, obviamente, tantos anos de uso e tal, etc, etc. Se fizer isso, vai chover de gente querendo operar e o valor da passagem vai cair imediatamente. A lei agora vai para a STTU e segue para a sanção do prefeito Álvaro Dias. Isso, vai para o prefeito, ele tem 15 dias. Há expectativa de algum veto? A minha opinião, repito novamente, a minha opinião, que alguns colegas também têm, é que ele vai vetar também muitas coisas para voltar de novo. Vai ficar nesse stick push, isso não vai sair nunca, é a minha opinião. É isso aí. Eu queria comentar uma coisa que foi notória essa semana, foi a agressão a um cachorrinho lá Em Osasco. em São Paulo, Osasco, no supermercado, e isso tem causado uma comoção muito grande. Eu estou perguntando isso, como é que essa questão é tratada aqui no Rio Grande do Norte? Os animais que são abandonados, qual é o procedimento? Quando eles não são acolhidos, quando eles não são adotados, como é que isso ocorre aqui no Rio Grande do Norte? E eu queria um comentário seu sobre esse episódio. Diógenes, eu quero aproveitar para agradecer a sua pergunta, porque a cada dia esse tema ele tem sido mais latente, ele tem sido mais evidenciado. Se você for olhar 10, 15 anos atrás, ninguém queria saber para animal, ninguém falava de animal, até as propagandas de televisão era com crianças ou mulheres, né? Agora você vê as propagandas com animais, então é uma causa que está crescendo porque são vidas. Animais são seres sencientes. O que é um ser senciente? Que ele tem consciência também. Você que está em casa que tem um animal, com certeza quando você chega, ele se alegra, ele chora, ele geme, ele grita, enfim, ele sente dor também e morre. Então tem uma legislação que trata de maus tratos, colocando maltrato como crime com pena de reclusão de 6 meses a 2 anos. O que é que acontece? O Código Penal, você é advogado, pode me ajudar nisso, a entender essas terminologias. Bacharel em Direito. Tá, mas já será advogado, se Deus quiser. Torço por isso. Então, quando o Código Penal estabelece que para você cumprir aquela pena, vamos dizer, na cadeia, você tem que ter uma pena de no mínimo 3 anos. Como a pena para maltrato, você pode matar um animal ali. Você vai ser aberto o processo e tal, e você vai responder em liberdade, com as famosas penas alternativas. Então nós queremos, inclusive já tem projeto no Congresso tramitando, para que essas penas sejam mais duras, para que o cidadão que fizer uma coisa dessa, como esse, lá de Osasco, do Carrefour de Osasco, que fez com esse animal, que seja preso e o órgão seja responsabilizado. Mas no caso aqui de Natal, não tem qual é o pública. destino? É isso que eu queria não saber. Tem, Diógenes. Qual é o destino desses animais abandonados, cachorros, gatos? Diógenes, eu conversei já com a governadora, que vai assumir, a governadora Fátima, sobre isso. Para que ela tenha uma outra postura, porque o que é que acontece? Se você ligar agora para a DEPREMA, que é a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, que é quem cuida disso, dizendo, olha, eu passei agora numa casa ali, tem um animal morrendo, ameaçado, abandonado, etc, etc, eles vão lá, mas eles perguntam a você tem para onde levar? Porque eles vão fazer o ato, mas tá, e o animal? Eles vão levar para onde? Eles não têm para onde levar. Tá. Então, é uma situação complicada, porque não tem abrigo público. Eu tenho colocado isso, a gente tem defendido essa pauta, e na Assembleia vai ser uma das principais bandeiras minhas, que o poder público cadastre as ONGs que já existem, não precisa construir prédios, nada disso.
cadastre as ONGs que já existem, faça parceria para que nesses casos os animais tenham um abrigo. Isso é questão do Estado, do município? Sim. Você Estado, que agora está deixando de ser vereador e vai assumir o Sim. mandato de deputado estadual, é assunto de que esfera? É assunto do município. O município, cada município, como ele tem a guarda, cada munícipe é de responsabilidade do prefeito, da prefeitura, os animais também. Só que a pauta ambiental geral, do ponto de vista do crime, é uma responsabilidade do Estado a partir das suas delegacias. Para encerrar nossa entrevista, eu queria lhe perguntar sobre o seu mandato. Você Sim. foi eleito deputado estadual, mas teve sua eleição, coeficiente eleitoral questionado, aliás, com muitos casos no Brasil. Sim. Que fim levou essa história? Quem questionou e qual é o entendimento da justiça nesse momento? Tá, quem questionou aqui, no meu caso, foi o deputado estadual Jacome. Ele questionou, ele entrou com um procedimento no STF, no Supremo Tribunal Federal, e essa semana saiu um acordo, no caso, indeferindo o pedido dele sem até julgamento de mérito. Para você que entende, mas para quem tem a casa nem toda tem a obrigação de entender, a partir dessa eleição agora, nós, em todo o país, estaduais, federais, vereadores daqui a 2 anos, poderão ser eleitos pela sobra, porque antes você elegia um e o segundo você concorria às sobras. Agora esse primeiro você já pode concorrer às sobras. Aqui, no caso do Rio Grande do Norte, foram 24 deputados estaduais eleitos, obviamente, 20 foram eleitos pelo voto do coeficiente e 4 pelas sobras. Mas eu fui o único que entrei só com a sobra. Fui a maior sobra, mas eu fui o único que entrei com a sobra. Então, o deputado estadual Jacó questionou, mas já perdeu. Inclusive, já tem uma jurisprudência em Brasília que houve outra reclamação em relação a esse mesmo tema e que também perdeu. Então, me parece que os tribunais estão fechando questão em relação a esse entendimento. No caso, era um assunto do Tribunal Superior Eleitoral. No caso, ele teria que tentar TRE e depois TSE, né? E não no STF. É isso aí. Eu queria agradecer a presença de Sandro Pimentel. A gente pode ficar o dia todo, não, Deus. Não, que vem aí outros programas, né? Obrigado. Mas a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre outros assuntos. Obrigado, Sandro, por sua presença aqui no nosso programa. Diógenes, muito obrigado. Quero dizer que sou fã seu, viu? É isso Ser aí. fã mesmo. E fica aqui os meus votos de um excelente Natal para você e sua família, os seus ouvintes. E que 2019, de fato, a gente tenha muitos motivos de alegria. Muito obrigado. Obrigado, Sandro. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Veja a reprise desta entrevista no portal nominuto.com. O RN Acontece volta amanhã. Até lá.